Querido irmão, querida irmã, festa de Cristo Rei, a grande solenidade de conclusão do ano litúrgico. Hoje é ao mesmo tempo um ponto de chegada e um ponto de partida. Ponto de chegada depois de uma caminhada espiritual ao longo deste ano, que para a liturgia era chamado o ano C. A liturgia se divide em 3 anos, A, B e C, cada um iluminado por um evangelista, cada um com uma espiritualidade própria. Ao final desta caminhada espiritual, ao longo do ano, a nossa conclusão é a grande proclamação de Jesus Cristo, Rei do Universo. É uma solenidade interessante, porque normalmente nós não estamos muito acostumados mais com os reis, e a imagem que nós temos dos reis pode ser ou negativa, quando nós nos lembramos, por exemplo, daqueles reis absolutistas, déspotas, tiranos, ou pelo menos uma imagem quase caricata de reis que servem simplesmente como uma figura simbólica, cheios de medalhas, de roupas diferentes, morando em castelos, em palácios, com cerimônias muito longas e cheias de firulas. E agora chamamos Jesus Cristo de Rei. Por óbvio, Jesus Cristo não tem nada desse tipo de rei. Nem é um rei potente como as potências do mundo, muito menos um rei tirano, um rei que domina, que escraviza, que explora, que divide, que conquista pelo poder das armas. Ao contrário, o reinado de Jesus Cristo é totalmente outro. É o reinado do amor e do serviço. É o reinado da doação de si mesmo pelo bem do outro. É um rei, Jesus Cristo, que não procura ser servido como os reis da terra gostam, servidos, paparicados. Jesus Cristo é um rei que gosta ele mesmo de servir, de se colocar em caminho com os mais pobres, vulneráveis, esquecidos, de estar na presença de toda pessoa. Hoje, a palavra de Deus é forte. A primeira leitura, tirada do segundo livro de Samuel, nos traz justamente a consagração como rei do famoso rei Davi. A leitura é breve, mais densa, e nos conta que todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi e se identificaram com ele, fizeram do rei e do povo uma mesma natureza. Disseram: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. E o povo ainda reconhece que a autoridade da realeza de Davi não vem por ele mesmo, mas vem por uma graça de Deus. Esse é um ponto central na lógica cristã. Toda autoridade é como se fosse uma delegação de Deus, de quem brota toda a autoridade. Aqui, então, o povo reconhece que a autoridade de Davi vem de Deus, e em nome de Deus ele reina sobre o povo. É interessante que a leitura se conclui dizendo que na presença do Senhor ungiram rei. É interessante notar essa identificação do povo com o seu rei. Um rei que conduz o povo não aos próprios interesses, mas aos interesses de Deus. É uma prefiguração, ainda muito imperfeita e limitada, daquilo que será Jesus Cristo, o grande rei da história, que também assume os ossos e a carne do seu povo. Jesus Cristo se encarna na história. O rei do tempo e do universo se faz carne e osso para que nós possamos nos identificar com ele. Mas o evangelho deste ano C, da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, traz uma leitura que pode causar escândalo, ou pelo menos incompreensão, para a maioria das pessoas. A leitura é da cruz, da cena de instantes antes da morte de Jesus. Como assim? A cruz é a maior imagem do fracasso, da derrota. E agora é apresentada justamente no dia de Cristo Rei, exatamente.
Jesus Cristo é um rei que fez da cruz o seu trono. E o que é a cruz? É o sofrimento, a dor, a rejeição, a violência, o ódio, assumidos por um Deus que é totalmente e só amor. Assume o mal em si para transformar toda dor em amor e se doar completamente à humanidade, ainda que a humanidade o tenha rejeitado. É interessante aquela cena, o recorte que hoje o Evangelho nos traz. Jesus colocado no centro de dois malfeitores, todos condenados à morte mais humilhante daquele sistema de justiça, a morte por crucifixão. Naqueles dois malfeitores, nós temos a dupla imagem da humanidade em relação a Cristo. De um lado, aquela humanidade que não reconhece Jesus, que vê nele apenas um a mais, sem enxergar em Jesus a beleza, a nobreza, o amor, a generosidade. Do outro lado, a humanidade que, ainda que imperfeita e pecadora, é capaz de olhar para Jesus e reconhecê-lo como Senhor, reconhecê-lo como Deus. Há um ponto em comum entre essas duas formas de ilustração da humanidade. O reconhecimento, inclusive dos que não enxergam em Jesus nada de especial, de que Jesus faz e fez o bem. Veja que aquele criminoso que destila ódio contra Jesus, até ele mesmo dirá, enquanto insulta Jesus, dirá: a outros ele salvou. Reconhece a capacidade de Jesus de salvar, mesmo o mal, mesmo o criminoso, mesmo aquele que irá rejeitar o reconhecimento de Jesus, percebe claramente o bem que Jesus faz. Mas o outro criminoso é conquistado por Jesus no último instante da sua vida. Aquele homem que tinha errado, tinha percorrido caminhos do mal, agora recebendo o preço pelo mal praticado, encontra naquele inocente condenado a sua grande esperança. E no último respiro da sua vida, é capaz de olhar para Jesus e enxergar nele o rei, que nem Pôncio Pilatos tinha conseguido perceber. Aquele criminoso arrependido, então, faz um pedido a Jesus, que Jesus se lembre dele quando entrar no reino, no seu reinado. Reconhece que Jesus é o rei do único reino que existe depois da morte. O único reino que supera na extensão e na natureza todos os reinos humanos. O pedido de que Jesus se recordasse dele é o pedido desesperado e esperançoso, apesar da contradição dos termos, de alguém que depois de uma caminhada no mal pode contemplar o bem, face a face, mesmo no destino cruel. Jesus faz muito mais do que se lembrar dele. Abre as portas do paraíso. Jesus abre o céu a quem fez o mal, mas enxergou em Jesus o bem e se lançou nas mãos do bem. Essa é a dinâmica da nossa vida íntegra. Todos nós, ainda que não tenhamos cometido crimes assim tipificados, somos pecadores. Já cometemos uma série de atos horríveis. Já faltamos com a caridade para com o outro. O que é que pode nos perdoar e nos salvar? O reconhecimento de Jesus como Rei. A entrega da nossa vida aos braços de Jesus. A confiança de que Jesus, sendo Rei do tempo, da história e do universo, é Rei também do perdão. E é capaz de nos perdoar e de abrir o céu a nós. Aquele homem foi o único santo canonizado por Jesus. A única pessoa em toda a Escritura que nós temos a certeza de que entrou no paraíso. E entrou com a porta aberta pelo próprio Jesus. A porta do arrependimento. A porta do desejo de uma vida nova. A porta do reconhecimento de Jesus. Também a nós, Jesus hoje quer dizer: você estará comigo no paraíso. Pede de nós a transformação da vida. Na segunda leitura, é Paulo que escreve à comunidade cristã de Colossas,
e dirá uma frase central que nós repetimos na oração do creio. Dirá sobre Jesus Cristo: por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele tem a primazia de tudo. Deus quis habitar nele com a sua plenitude toda inteira e reconciliar por ele todos os seres, na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da cruz. O sacrifício de Jesus, o sacrifício do inocente, morto pelo mal da humanidade, produz a paz em todos os tempos e produzirá a paz definitiva no final dos tempos. Jesus Cristo é colocado por Paulo como o centro da criação, o centro do universo, o centro da existência de tudo o que há. E de fato, Jesus Cristo estava lá com o Pai no momento da criação original. Faça-se a luz e a luz se fez. A luz, na verdade, é o próprio Jesus. Nós podemos brilhar quando o brilho de Jesus nos toca e ilumina a nossa escuridão. Ele é a grande luz da história. Por isso, hoje, concluindo o ano litúrgico, nós gritamos: viva Jesus Cristo! Viva Cristo Rei! E o reconhecemos como Rei, porque Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, é também o centro de todas as coisas. A solenidade de hoje nos convida a deixar Cristo reinar em nós, deixar que Cristo seja o tudo da nossa vida, é reorientar toda a nossa vida na lógica de Cristo, que é a lógica do amor doação, do amor que aceita até o sofrimento pelo bem do outro. Deixemos então que Cristo reine sobre nós. Na prática, significa dizer que o nosso modo de lidar com o outro, qualquer que seja ele, será o modo de Cristo. Será o amor, a escuta, o encontro, a proximidade, a caridade, o estender a mão, levantar o outro. Dar de nós mesmos ao outro, perdoar, restaurar o que não está bem, reordenar a mentalidade, o pensamento, as palavras e as ações na lógica do amor, doação. E que o Cristo Rei do Universo hoje nos ajude no nosso caminho de conversão e de serviço a Deus e à humanidade. E no final da nossa trajetória terrena nos espere, para que nós também possamos olhá-lo nos olhos e dizer: Jesus, lembra-te de mim no teu reino. E escutar dele: entra no paraíso. Bom domingo e boa